Ontem, 18 de fevereiro de 2026, o Banco Central jogou uma bomba no mercado financeiro. Foram até agora nada mais, nada menos do que 8 instituições que foram liquidadas. E você, que vai atrás de alto rendimento e não olha mais nada, e acaba colocando o seu dinheiro em fintechs que você não sabe a procedência, não entende a saúde financeira desses bancos, ou então outros bancos pequenos que estão te oferecendo taxas elevadas e você acaba se deixando seduzir somente pela rentabilidade, esse vídeo é para você. Sugiro que você assista até o final, que eu vou te contar o que foi que aconteceu e vou tentar te explicar o que fazer para não cair nessas armadilhas, porque isso muito se assemelha àquelas pirâmides do mercado financeiro. Então fica de olho, porque tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui vai mudar a sua forma de ver, a sua maneira de investir. Então olha só, primeiramente, a bomba do Banco Central, 8 instituições liquidadas. Houve uma decisão histórica. O Banco Central ele decretou a liquidação extrajudicial de mais 2 empresas ligadas ao conglomerado do Banco Master na quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Essa medida ela marcou um dos maiores movimentos de intervenção regulatória na história do sistema financeiro brasileiro. Essa ação, inclusive, ela representou o quê? O cume de uma crise que já vinha desenrolando há meses e com sinais ignorados. Na verdade, já vinha desenrolando há anos. Desde que Campos Neto, isso sim, o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, recebeu os avisos, recebeu os alertas e ignorou todos. Todos. Isso já poderia ter sido identificado antes e resolvido antes, mas simplesmente fez o ouvido de mercador, fingiu de cego e deixou a coisa estourar. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Qual que é a lista completa das liquidações? Isso aqui é para que você entenda se você tinha dinheiro nesse conglomerado. Quando o seu agente de investimentos, né, vai te falar assim, não, vamos investir nesse banco, ele está oferecendo uma rentabilidade aí que é 120, 130 do CDI, aí você fala, poxa, mas está muito acima do que o mercado está oferecendo. Aí ele te fala, não tem problema não, se quebrar, o FGC cobre o seu prejuízo. E aí você simplesmente confia no que o cara falou, vai lá e coloca o dinheiro, só na confiança, sem analisar mais nada. Aí depois, quando a bomba explode, cadê o seu assessor de investimento para te ajudar? Sugiro que você não deve nem estar conseguindo falar com ele, na verdade? Pois é. Então, dá uma olhada aqui. Primeiro foi o Banco Pleno, primeira instituição a cair, que expôs fragilidades sistêmicas. Depois a Plano TVM, que foi a distribuidora de títulos e valores imobiliários do grupo. Olha o efeito cascata. Depois o Nubank, que é o banco digital com milhares de correntistas que foram impactados, tinha inclusive celebridades como Luciano Huck, entre outras pessoas, fazendo propaganda para o Nubank. Não estou dizendo que é culpa deles, mas quando você vê uma celebridade de nome e renome fazendo publicidade, a primeira coisa que você pensa é o quê? Ah, se o Luciano Huck está fazendo propaganda, é porque é bom. E esse é o seu erro. Você confia demais naquilo que multimilionários e bilionários dizem. Porque na sua cabecinha oca funciona assim. Ah, o cara ficou bilionário e sabe o que está fazendo. Então, meu amigo, se você não desenvolver fundamentos, dificilmente você vai conseguir se tornar um investidor de sucesso. E o Banco Master, que foi a explosão maior de todas, aí do Vorcaro, está andando até de tornozeleiro eletrônico para baixo e para cima, e aos poucos a Polícia Federal está desmantelando. E esse trem vai ficar feio. Vai ficar feio porque tem um monte de político envolvido nisso. O pessoal vai me bater, vai me atacar por isso que eu vou falar, né? Mas muito político de direita, defensor aí da família, da moral, dos bons costumes, está envolvido no problema, sem falar na quantidade de igrejas evangélicas envolvidas aí nesse ponto. Mas calma, vou deixar a investigação continuar, porque aí depois vocês vão ver o desenrolar das coisas. E sem falar de outras 4 empresas que são sociedades correlatas que compunham esse grupo financeiro. Então, um conglomerado, gente. Por exemplo, eu não tinha dinheiro no Banco Master, mas eu tinha no Banco Will, eu tinha no Banco Pleno. Você tem que entender se aqueles bancos, aquelas instituições financeiras, se elas fazem parte do mesmo conglomerado. Porque se fizer, você pode achar que está diversificando seu dinheiro. Mas se você colocou dinheiro no Banco Pleno, no Banco Will, no Banco Master, você colocou dinheiro no mesmo lugar. E daqui a pouco eu vou falar sobre a cobertura do FGC, e aí você vai ficar de cara, porque eu vou te explicar que você achou que estava diversificando, mas na verdade não estava. Você achou que estava protegendo seu dinheiro, mas na verdade você não estava. Levando tudo isso em consideração, vamos entender por que o Banco Central finalmente agiu. Simplesmente porque agora a Polícia Federal passou a ter autonomia para trabalhar e para investigar, que não tinha no governo passado. E com a Polícia Federal investigando, a coisa começa a mudar totalmente de figura. Por quê? Com a Polícia Federal investigando, analisando as coisas que estão acontecendo, a troca também do presidente do Banco Central, agora na figura do Galípolo, começou a se fazer o que o Banco Central tem que fazer. Ele tem que fiscalizar, porque o Banco Central é uma instituição regulatória. Ele tem que fiscalizar as ações do banco, dos bancos em geral, para poder saber se esses bancos estão agindo dentro da legislação, se eles não estão com algum comportamento estranho que merece uma investigação, que acaba mostrando o quê? Fraude, que foi o que aconteceu com esses bancos, foi fraude da pesada da grossa, e aí o banco consegue chegar lá e estancar o negócio antes que fique pior. Então, os 3 pilares da crise. A decisão do Banco Central,
não foi precipitado, pelo contrário, foi até atrasada, que se baseou em evidências concretas da situação financeira insustentável. Primeiro, insolvência financeira, o banco com patrimônio negativo e incapacidade de honrar os compromissos. É como se você ganhasse aí 2 mil por mês e fizesse uma dívida de 200 mil. Você fez essa dívida de 200 mil, quem te deu esse crédito está correndo um risco enorme de você não pagar, porque a renda que você tem, ela não é compatível com a dívida que você fez. E a situação dos bancos em questão é exatamente essa. Suspeita de fraudes contábeis, manipulação de balanços e ocultação de perdas. É o que aconteceu. A gente teve um exemplo recente das lojas americanas. Fraude nos balanços, tentando vender a ideia de que estava tudo bem, etc. Mas na hora que você pesquisa, investiga a fundo, eles não aguentaram 30 dias de investigação séria e conseguiram mostrar tudo o que estava acontecendo. E o pior agora, por que tem que fazer a liquidação? Por que o Banco Central tem que derrubar, estancar as operações desses bancos? Porque isso aí pode fazer um efeito dominó e acabar espalhando para o restante do sistema financeiro como um todo. Porque quando um banco quebra dessa forma, os sinais estavam lá. E a pergunta que eu te faço é, você sabia onde procurar? Esse é o ponto. Então vamos falar do FGC. Imagine que você tem um carro. Por que você paga seguro? Se roubarem seu carro, se bater, tiver um sinistro, alguma coisa, uma perda total, o seguro vai ser acionado, dependendo da situação, vai te pagar a tabela FIP, você compra outro carro, vai pagar o conserto do seu carro. O FGC funciona da mesma forma. Só que o FGC é um seguro para bancos e instituições financeiras que são participantes. Eles pagam um valor mensal exatamente para poder proteger os seus correntistas no caso de solvência, no caso de liquidação ou algum problema onde o banco não honra o compromisso. Só que você tem que tomar cuidado porque o FGC paga até 250 mil por instituição financeira e até 1 milhão por CPF. Mas funciona da seguinte maneira. Imagina que você tem dinheiro aqui no Bradesco e dinheiro no Itaú. São duas instituições financeiras diferentes. O Bradesco quebra, o FGC te devolve até 250 mil. O Itaú quebra, ele te devolve até 250 mil. Então, da sua cobertura de 1 milhão, você gastou 500. Então, se no futuro, porventura, você tiver 500 mil em outro banco, dividido em duas partes, por exemplo, quebrar de novo, sua cobertura ela acabou. E você também não recebe os 250 mil. Você recebe até 250 mil, deduzindo taxa, imposto e tudo que tiver que deduzir. Agora, muita gente acha que está diversificando, colocando nos mesmos bancos, como eu falei anteriormente. Você até prolixo. Se o seu dinheiro estava ali no Plano, no Will, no Mar, você estava no mesmo lugar. Ah, mas eu tinha 150 em um, 200 no outro, 300 no outro. Isso é um conglomerado. Você vai receber só até 250 mil. E o resto vai para a justiça para receber. Então, quer dizer, esse grande acionamento do FGC, ele é sem precedentes. Ele nunca enfrentou um desafio desse tamanho. São 41 bilhões em reservas que foram mobilizados para quê? Para poder proteger os depositantes, os investidores. E ali não tem só você que é investidor de pessoa física, não. Ali tem fundos de investimento que investem o dinheiro de um monte de gente ali para poder buscar uma melhor rentabilidade. Ali tem pessoas físicas, pessoas jurídicas. E é bastante complicada essa situação. Porque se o fundo colocou muito dinheiro de muitos correntistas, o FGC vai pagar dentro do limite dele. E o fundo que se entenda com quem está colocando dinheiro lá. Então realmente é bastante complicado, porque mais de 100 mil pessoas, ou até muito mais envolvidas nesse processo. Isso aí gera um tanto de coisa, gera ansiedade, preocupação, vai me devolver mesmo, não vai? Aí você tem que entrar baixar o aplicativo do FGC, fazer um cadastro. Nessa brincadeira vem os golpistas aí, te mandam aplicativo falso. A maioria das pessoas não tem o hábito de pesquisar, pegar em fontes seguras, aí baixa um aplicativo falso, finge que tem dinheiro para receber lá e vai te pagar tanto, aí você começa a cair em golpe. É um trem de doido. É um trem de maluco. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, quando você for investir, não fica se deixando seduzir só por rentabilidade, não. Eu já falei várias vezes em vídeos meus do tripé dos investimentos. Se alguém está te oferecendo alta rentabilidade, liquidez, quer dizer, você pode tirar o dinheiro que você quiser, e segurança, isso não existe. No mercado financeiro isso não existe. Isso é golpe, é pirâmide. Quando eu coloco aqui para você rentabilidade versus o risco, você tem que ficar ligado no quê? No perigo que você tem escondido ali. Porque uma taxa Selic de 15% ao ano, quem está pagando 100% de CDI está pagando 14,9%, ou seja, dá um pouco mais que 1%. Qualquer coisa na renda fixa, exceto a poupança que está pagando 0,5% pela regra dela em relação a Selic, mas qualquer investimento, um CDB de liquidez diária do Inter, por exemplo, está te pagando 100% de CDI. Aí você vai atrás, né, ficando ansioso, 110, 120, 130. Isso tinha que ser um sinal de alerta. Eu coloquei aqui, ó, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente tem que tomar cuidado. Então, quer dizer, o banco está te oferecendo uma rentabilidade muito acima do mercado, ele está te dando um sinal que ele está em desespero. Ele está tentando levantar dinheiro para poder cobrir o pagamento de outros que ele prometeu antes de você. Então isso é desespero, isso não é generosidade.
Porque essas taxas extraordinárias aí que os bancos estão oferecendo, elas mostram com clareza o quê? A fragilidade da instituição. E provavelmente ela vai estar assumindo uma responsabilidade que ela não vai dar conta de arcar com ela. E você de bobo, que não estuda sobre investimentos, acaba entrando de gaiato atrás de alta rentabilidade e acaba se lascando. Se a gente pensar matematicamente, é muito fácil. Um banco saudável, Banco Brasil, Banco Itaú, por exemplo, esse banco não precisa de oferecer 120% de CDI para você, não. Ele tem acesso a um fundo muito mais barato. Então, quer dizer, quem está pagando demais está assumindo um risco muito maior. E você que está querendo muita rentabilidade sem analisar o que tem que ser analisado, acaba simplesmente pagando o preço por isso. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte: quando você vai fazer um investimento no banco, você tem que olhar pelo menos 3 coisas. Mas antes de eu te falar, se esse vídeo está fazendo sentido para você e se você está aqui até agora, é porque eu acredito que você está gostando do conteúdo, está parando para pensar, está analisando. Então segue esse canal. Segue esse canal porque a partir de agora eu vou postar bastante conteúdo para a gente trocar ideia. Compartilhe com alguém que está precisando de analisar essas coisas assim. E se puder depois deixar um comentário ao final do vídeo, eu te agradeço. Você incentiva o meu trabalho a continuar para que a gente possa continuar cada vez mais ajudando mais pessoas aqui no YouTube. Então a primeira coisa que você tem que olhar aqui é o seguinte, meu amigo, o índice de Basileia. O índice de Basileia é no mínimo 11%. 11% já está no limite. O ideal é acima de 15%. Por quê? Ele mede a capacidade do banco de fazer o quê? De absorver suas perdas, de honrar com seus compromissos. Mostra o quanto que o banco está alavancado, ou seja, com dinheiro aí no mercado, que ele captou com promessa de pagamento, mas que ele realmente consegue cumprir. Se você fosse olhar a Basileia desses bancos, na época em que eles estavam oferecendo esses CDBs absurdos, estava tudo abaixo de 9%. Então, num cenário onde 11% é o limite, acima de 15% é melhor ainda, 9% é um lixo, simplesmente um lixo. Índice de mobilização. Tem que olhar se o dinheiro não está imobilizado, é em prédios, carros, em patrimônio físico. O ideal é que seja no máximo 50% do capital imobilizado. Porque no momento desse de crise, de problema, você acha que o banco consegue vender um prédio da noite para o dia? Só se oferecer a venda a preço de banana, frota de carros, etc. Então o que significa isso? Quanto menor for o seu índice de mobilização, a gente confia, porque aí consegue te mostrar que o banco está mais saudável, está mais tranquilo, entendeu? E obviamente a lucratividade, gente. Um banco saudável, ele tem lucro estável, em vez de ter um prejuízo crescente aí, disfarçado, entendeu? Então são 3 pontos básicos que você pode olhar. Eu te recomendo, não precisa nem ficar olhando balancete de banco ruim não, que é difícil de olhar quem não conhece. Entra num site que se chama bancodata.com.br. Qualquer instituição financeira que você consultar lá, você vai conseguir encontrar essa informação que estou te passando. Levando isso tudo em consideração, pessoal, no estudo de caso que eu trouxe aqui, que é o colapso do Banco Pleno, uma herança envenenada. O Banco Pleno assumiu 6 bilhões em CDBs do Banco Master em uma operação que parecia um resgate, mas na verdade uma transferência de risco insustentável. O plano ele não tinha estrutura de capital, base de clientes ou geração de receita para poder honrar esse compromisso. É como assumir uma dívida de 6 milhões ganhando 3 mil por mês. É como se fosse o seguinte, é que a pessoa está com um câncer terminal e você fosse lá e conseguisse puxar esse câncer para você, acreditando que seus anticorpos iam conseguir superar e vencer esse câncer. Só que você não tinha força para isso. Então esse câncer que estava matando o outro vai pegar e vai te matar também. Você tem que assumir somente o risco que você dá conta. E foi isso que aconteceu. Foi uma questão de poucos meses, a insolvência foi inevitável. O Banco Central veio, interviu, e quando ficou claro que não tinha recuperação possível. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal. Por isso que poderia simplesmente ir se alastrando, outros bancos se envolvendo, puxando isso para eles, achando que eles iam resolver esse câncer, e depois poderia acabar matando muito mais do que matou. Então você tem que entender que quando o seu agente de investimentos fala assim, vamos colocar aqui, é um pouco arriscado, mas tem o FGC. O FGC é cinto de segurança. Não é um convite para você poder bater o carro, não. Tem que entender o seguinte, como é que é a proteção? 250 mil por CPF, 1 milhão por instituição conglomerado. Será que é dinheiro suficiente para assumir o risco? Então, quando eu falo de diversificação, não é só de produtos. Não adianta colocar o dinheiro um pouco no CDB, um pouco na LCI, na LC, na LCA. Se está tudo no mesmo banco, meu amigo, não está diversificando, não. E você tem que priorizar o quê? Banco sólido, banco bem estruturado. Mas um grande banco paga menos. Sim, mas ele dorme no ponto? Não dorme. Se você acredita na possibilidade do Banco do Brasil quebrar, você acredita na possibilidade do Itaú quebrar, isso não vai acontecer. Aí as fintechs, então você está dizendo que eu não devo colocar em fintech. Bom, Banco Inter tem um resultado interessante. Banco Inter, se você fizer a pesquisa dele lá, você vai ver que está tudo bem, está tudo tranquilo. É uma sugestão. A Nubank, que cresceu bastante, é um dos maiores bancos que a gente tem hoje no Brasil.
também pode ser uma opção para você. Basta ter um pouquinho de boa vontade de pesquisar. Concorda comigo? Então, quer que você entenda, baseado no que a gente conversou aqui nesse vídeo, que eu não estou trazendo apenas uma notícia. Estou trazendo aqui uma lição coletiva, quer dizer, para o maior número de pessoas, sobre os limites de uma regulação e a importância de ter uma educação financeira individual. E agora responde para mim. Você foi ou conhece alguém que foi afetado, que tinha recurso aí no Banco Pleno, no Banco Will, no Banco Master? Escreve aqui embaixo para mim. Eu quero que você passe agora a aprender e comece a ensinar. Eu trouxe aqui para você um material didático valioso. Usa isso para educar os amigos. Compartilhe com os amigos falando, assiste isso aí para que vocês possam aprender um pouco mais. E não deixa de seguir o Onde Eu Invisto Edfin, onde eu invisto em educação financeira. Você pode me seguir tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. No Instagram você consegue ver mais conteúdo meu que eu solto com mais frequência. Aqui eu solto uma média de 2 a 3 vídeos por semana para a gente poder bater um papo e fazer esses debates, porque assim a gente começa a perceber quando é que o nosso dinheiro está em risco ou não. Então, de fato, isso é muito importante. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tá combinado? Um grande abraço para vocês, fique com Deus e tchau, tchau, gente.